finalmente partida autorizada, né? Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Nossa, bom dia bem gostoso, né? Pra gente começar a nossa viagem. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Vinícius, vocês podem me chamar de Vini. Hoje estou fazendo a função de chefe de trem e eu vou estar com vocês durante o nosso passeio, tá bom? Pessoal, nós estamos nos trilhos de uma ferrovia histórica. Aí se quiser filmar a ferrovia, você pode filmar, porque tem um grupo aqui que vai estar divulgando, aí eu vou divulgar para eles também. Essa ferrovia em que nós estamos é a primeira ferrovia do estado de São Paulo. Ela foi idealizada por um brilhante empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. O Barão de Mauá já vem construir a primeira ferrovia brasileira, que foi a ferrovia Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele então viaja para a Inglaterra para fazer um acordo com engenheiros ingleses visando a construção dessa ferrovia. Essa ferrovia foi inaugurada em 16 de fevereiro de 1867 e levava o nome de São Paulo Railway. No mesmo ano da inauguração na Serra do Mar, foi criado um sistema chamado Sistema Funicular de Cabos de Aço. Este sistema funcionava como um sistema pendular de relógio, ou seja, enquanto um trem sobe a serra, um outro trem desce, um servindo do quê? De contrapeso para o outro. Era um sistema de elevador, tá? Aqui no nosso... A ferrovia foi construída para facilitar o transporte do café das fazendas do interior para o Porto de Santos. Aí pode mostrar a hospedaria. E na virada do século XIX para o século XX, a ferrovia se torna muito importante na chegada dos imigrantes. Os imigrantes vindos de navio de diversos países ao redor do mundo. Eles então passavam de 2 a 3 meses no mar, desembarcavam no Porto de Santos e subiam a serra com trem. Na subida da serra com trem, eles paravam aqui na hospedaria para fazer a verificação de malas, passaportes, documentos, tomar as vacinas e depois de 40 dias eles seguiam para o interior, já com o destino certo de que fazenda eles iriam trabalhar, na época fazenda do cultivo do café, tá bom, pessoal? O primeiro carro do nosso acervo, ele é um carro bar, é um carro buffet da década de 20 da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Logo atrás, escrito inspeção do carro do Vitória, né, o carro do Vitória, também da década de 20, também da Companhia Paulista. Logo atrás, escrito FEPASA, nós temos um carro corridos e bagagens da década de 20, também da Companhia Paulista. Além das bagagens, esse carro também transportou frutas, verduras e legumes, tá bom? Na cor verde, verde de esperança com as iniciais SPR, nós temos a Locobreg. A Locobreg é uma locomotiva a vapor inglesa do ano de 1900. Essa locomotiva fazia a tração dos trens de carga de passageiros na subida ou descida da Serra do Mar no sistema do funicular. Um carro K11 de 1917, um vagão tanque, né, perdão, da década de 30, e essa aqui é a Berkshire, uma locomotiva a vapor de fabricação escocesa do ano de 1938. Essa locomotiva era utilizada para transporte de cargas na São Paulo Railway. Logo atrás, na cor azul, locomotiva elétrica dos anos 40, chamada de V8. A V8 trabalhou na Companhia Paulista de Estrada de Ferro e fazia o transporte de cargas e de passageiros entre São Paulo e o interior do estado. Essa locomotiva, inclusive, bateu o recorde de velocidade de 164 km por hora. Logo atrás, carro corrido de restaurante da Companhia Paulista. Aqui na frente, pessoal, nós temos a casa do engenheiro-chefe do nosso pátio. Ela é do ano de 1900. Todo o material dessa casa, pessoal, veio importado. As telhas vieram da França, de Marselha. A madeira veio de pinho de riga da Irlanda. E os tijolos que fazem a base da casa são importados e eram da Inglaterra. Todo esse espaço aqui no passado, pessoal, era um alojamento dos funcionários que faziam a manutenção das pontes e viadutos ao longo da São Paulo Railway. Os funcionários trabalhavam aqui e, quando eram necessários, eles saíam com o trem. Essa casa já funcionou como residência sede da nossa entidade e agora está aberto um pequeno museu. Além do passeio de trem, as atrações hoje são
o nosso carro-bar a partir do meio-dia, o nosso acervo e o nosso museu. Aos fundos daquele prédio grande é onde funcionava a Embi Morumbi, onde funciona hoje, perdão, a Embi Morumbi. Antigamente naquele prédio funcionava a fábrica da Alpagares. Este carro aqui ele é um carro Correios e Bagagens da década de 50 da antiga Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Este carro fez parte do famoso Trem Azul. Para quem não conhece, o Trem Azul era um trem de passageiros que saía da Estação da Luz e seguia viagens para o interior. Campinas, Rio Claro, Marília, Vanda, Mantina, chegava até Panorama na ponta do estado. Aqui embaixo do viaduto nós temos a Pimentinha da Estrada de Ferro Santos a Jundiaí. A Pimentinha é uma English Electric fabricada no ano de 1949. Logo atrás, carro de segunda classe da São Paulo Railway da década de 20. Aos fundos, vocês podem ver uma Boxer, ela é do ano de 1921, é uma das primeiras locomotivas elétricas do Brasil. E esse vagão com a letra X é o antigo Serra Breque. O Serra Breque trabalhou no primeiro sistema do funicular na Serra do Mar. Além de transportar o trem, ele era o freio do trem. Caso era necessário, eles saíam com o trem e então eles paravam o trem, então faziam todas as manutenções necessárias. E esses dois últimos vagões, pessoal, são vagões de manutenção de rede aérea. Rede aérea, pessoal, para quem não sabe, hoje são esses fios que fazem a alimentação dos trens metropolitanos, né, que está passando aqui do lado. Bom, em 1946, pessoal, encerra-se o contrato de concessão da ferrovia com os ingleses. Os ingleses, então, devolvem a ferrovia para o Brasil. A ferrovia, então, ela é nacionalizada, devolvida ao governo brasileiro e hoje leva o nome de Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, que é o nome mais conhecido até os dias atuais. Se quiser buscar uma vila ferroviária, né, que é outra atração. Do outro lado dos trilhos, nós temos a Vila Ferroviária da Moca. Ao longo da SPR, você encontrava várias vilas onde os funcionários moravam com suas famílias e dormiam durante os períodos de construção da ferrovia. Um exemplo é a vila de Paranapiacaba, lá no alto da serra. Paranapiacaba, no passado, era um acampamento provisório para os funcionários que construíram a ferrovia. Hoje ela é uma vila inglesa e uma vila turística e uma ótima opção de passeio para os finais de semana, né? Onde, por exemplo, lá está o primeiro campo oficial de futebol, que vocês não sabem, Charles Miller, ele era o pai do futebol, né, aqui no Brasil. Ele é mandado para a Inglaterra, filho de um empregado da São Paulo Railway, vai para a Inglaterra para realizar os estudos, ele volta trazendo o quê? Uma bola, o livro de regras, um apito e os dois temidos cartões que a gente não quer tomar no jogo, que é o cartão amarelo e o cartão vermelho, não é? Então, e lá em Paranapiacaba também está o Museu Funicular, também operado pela BPF, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Está a Casa do Engenheiro-Chefe, que é o conhecido como Castelinho, a Casa Fox, o Clube Lira Serrano, que é a ferrovia que tem o antigo Cine Lira, que a ferrovia também teve o primeiro cinema do Brasil, né? E muitas atrações para vocês conhecerem. Pessoal, hoje a ferrovia está nas mãos da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. A CPTM mantém desde junho do ano passado um serviço chamado 710. Com isso, hoje, pessoal, os trens passam a ligar diretamente Jundiaí e Rio Grande da Serra a Rio Grande da Serra. E além dos trens metropolitanos, aqui do lado também passam os trens cargueiros, né? Como vocês viram agora há pouco, vocês viram, né, o trem de carga que passou, indo em direção a Jundiaí, mas também tem os que descem para o Porto de Santos. E eles descem pelo sistema chamado cremalheira. Bom, pessoal, com tanta história, né, pessoal, eu falei da ferrovia, não falei, da imigração, do nosso acervo, agora da nossa composição. A nossa composição, pessoal, tem como grande protagonista a Martinha ou a Dona Marta. A Dona Marta, ou a Martinha, recebe esse nome graças à esposa do engenheiro que construiu a Martinha. A Martinha foi fabricada na Filadélfia no ano de 1922 e ela é uma locomotiva da marca Baldwin Works.
Quando ela veio para o Brasil, ela fez serviços na Estrada de Ferro Central do Brasil, nas obras do morro do Aterro do Flamengo, né? E no desmoronamento do Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, até a década de 1940. Em 1940, ela vem prestar serviços no Pátio do Paris, a zona cerealista, e encerra as atividades em Cachoeira Paulista, no ano de 1962. Em 1990, pessoal, ela é resgatada, ela é restaurada e hoje funciona no seu modo original, que é queimando lenha, fervendo água, e o vapor aplicado nas rodas faz a locomotiva funcionar. Para a locomotiva estar disponível para este passeio, que é o famoso trem das 11, né, pessoal, que a gente costuma brincar, que é o primeiro passeio do dia, o maquinista precisa chegar aqui às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã ele abastece água, abastece lenha, acende a fornalha, e a locomotiva então funciona como uma panela de pressão. Ela precisa pegar pressão para às 10h30 ela já ir para a plataforma para realizar os passeios do dia. Então precisa uma grande antecedência para sair com a nossa locomotiva, né? Que puxa, pessoal, um carro de Correios e Bagagens de 1914, vocês podem ver, né? Aqui nós estamos num carro de Correios e Bagagens, né? Originalmente, carro Correios e Bagagens, do ano de 1896. Mas notem, por exemplo, hoje esses bancos, pessoal. Por que eles têm esses bancos? Porque com a conversão da SPR para Santos Jundiaí, ele foi convertido em um carro de primeira classe, onde quem viajava no passado eram os famosos barões e baronesas do café. Então, senhores passageiros, se sintam barões e baronesas do café, né? E lá nos fundos nós temos um carro reservado do ano de 1928. Naquele carro no passado viajavam as autoridades da nossa época. Presidentes, governadores, senadores, políticos, fazendeiros, industriais e diversos inspetores da ferrovia, diretores da ferrovia, e também ele era utilizado para alocação de velórios. Como assim velório? Aquele carro era utilizado para velórios também. Mas fiquem tranquilos e não se assustem, tá, pessoal? Hoje não tem nenhum espírito para assombrar a gente não, tá, pessoal? Naquele carro foi transportado o corpo de Alcântara Machado, que dá nome à nossa Radial Leste. Bom, pessoal, como vocês viram, todos esses trens, inclusive a nossa Maria Fumaça, não estavam assim no passado. Eles eram bastante utilizados. Mas com o passar dos anos, pessoal, houve uma série de fatores que determinaram a situação atual que vocês estão vendo. Como, por exemplo, o crescimento do transporte rodoviário, a escolha do governo de seguir só com trem de carga e não com trem de passageiros, porque trem de passageiros diários só temos dois, de Belo Horizonte a Vitória no Espírito Santo e de Parotelas no Pará a São Luís no Maranhão. Por conta disso, pessoal, muitos desses trens, eles estavam em pátios, sendo vítimas do tempo, da chuva, de moradores de rua, de ponto de venda de drogas. E em 1977, pessoal, entra na nossa história um francês chamado Patrick Dollinger. Ele, vendo a situação do abandono, ele tem a ideia de criar uma associação em prol da preservação ferroviária no Brasil. E assim nasce a ABPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. A ABPF hoje trabalha com o intuito de preservar e restaurar todo o material ferroviário. Para essa nobre função, pessoal, todos nós aqui no trem, eu, chefe de trem, a Milena, o Herbert, Pedrão e Sejão, que são os nossos dois maquinistas, a Sandra e a Karina e o pessoal do pátio, aqui a gente faz um trabalho de forma voluntária. Durante a semana temos nossas atividades como trabalho, estudo ou procura de emprego, como por exemplo no meu caso, e durante fins de semana e feriados estamos aqui para dedicar ao resgate da memória ferroviária. Aqui, infelizmente, nós não contamos com a ajuda do governo, nem da prefeitura, nem de empresas privadas. Em contrapartida, vocês têm uma coisa na mão que é um bilhetinho, não é? Esse bilhete é a nossa verba operacional. É essa receita que ajuda no restauro dos trens. Portanto, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma salva de palmas para vocês, né? Vamos imaginar agora, pessoal, que estamos em Santos na década de 50. Vamos subir a serra em direção ao Brás. Para isso, pessoal, vou pedir bilhetes em mãos por gentileza. Porque quem não tem bilhete na ferrovia é um clandestino. Clandestino, nós jogamos para fora do trem, tá bom, pessoal? Ele tá clandestino aqui, viu? Bilhete
está lá do outro lado. Tá bom. Um passeio até São Paulo, até o Brás. Bilhetes, irmãos. Aí você pode ficar botando os bilhetes, porque isso ajuda na divulgação. Bilhetes na mão. Quem não tem bilhete é clandestino. E clandestino jogamos pela janela. Bilhetes em mãos. Bilhetes, aí pode encerrar e eu vou pedir para continuar lá no braço, tá? Bilhetes em